Bom, apesar de todos os avanços da nossa civilização, as mulheres ainda sofrem muitos preconceitos, viu? Não ficar achando que não sofrem, não. Mesmo com mais anos de estudo e mais preparo que os homens, elas ainda têm salários menores e estão em número menor nos cargos de chefia e de representação pública, viu? Como o Dia das Mulheres está chegando, convidamos a psicóloga e coach Fabiola Amorim para falar sobre o comportamento feminino e dar dicas gerais sobre como elas podem enfrentar os preconceitos e virar esse jogo, viu? Boa tarde, Fabiola, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. E muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. De nada, é um prazer nosso receber você aqui no Força Extra. Fabiola, vamos começar explicando pro pessoal o que é um coach, o que ele faz? Coach realiza processos de coaching. Certo. Ele não é terapeuta, ele não vai analisar pessoas, ele não vai trabalhar com o passado. Enfim, são processos distintos e isso é muito importante de deixar claro para a sociedade. Mas o que o coach faz? Bom, Voltando então, à pergunta, né? nisso aí vamos separar um pouquinho, de você que é psicóloga também, qual que é a parte do terapeuta, do psicólogo e do coach? E qual é a diferenciação entre isso? Então, o coaching, na verdade, a gente trabalha com foco no futuro. Certo. Tá? Trabalha com aquilo que a pessoa no estado atual e no estado onde ela quer chegar. E aí, nesse caminho, a gente entra com técnicas, com ferramentas de coaching, para que a pessoa possa entrar num processo também de autoconhecimento e traçar os objetivos mais realizadores e estrategicamente mais favoráveis. E o psicólogo trabalharia, então, mais com a parte do passado, os traumas, as coisas que as pessoas carregam, que viveram lá no passado. Também, né? No caso, eu trabalho com terapia cognitiva comportamental e a gente também foca o futuro. A gente trabalha com aquela questão ali, o cliente, o paciente ou o cliente, né? Não importa como a gente vai denominar aqui agora, ele chega no consultório com uma demanda, com uma queixa. A gente vai avaliar toda a história clínica daquele paciente, né? A gente vai saber desde a infância o que acontece com ele e sim, depois a gente entra no futuro, para entrar com as soluções, com as intervenções terapêuticas para tratar e promover bem-estar. Bom, nós estamos aí dentro dessa semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, né? E dentro disso, como é que você hoje está vendo aí a mulher na sociedade? Bom, eu falo, sabe aquela música do Erasmo Carlos? Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Vejo na realidade da mulher brasileira sobre essa força da mulher, né? O que acontece? Mais da metade da população brasileira são mulheres. 51,4% foram os últimos dados colhidos pelo IBGE. Essa população cada vez mais qualificada, ok? 50% da força econômica ativa do país são mulheres. São mulheres. E olha que interessante, 88%, que é um número muito expressivo, 88% das brasileiras acumulam tarefas domésticas e trabalho remunerado. O que a gente vê com isso? São trabalhadoras e donas de casa, não são as pessoas que mantêm a casa lá. Tem que ter pulso para manter a casa em ordem também. Exatamente. E é muito importante esse equilíbrio, porque o equilíbrio da família, do contexto, das relações pessoais, elas vão interferir diretamente, inclusive, no âmbito profissional. Tá? Então é necessário que as posições, por exemplo, de tomadas de decisões, um dos preconceitos, eu sei que a gente vai falar sobre preconceito mais para frente, mas é justamente isso. Como a mulher faz dupla da jornada, às vezes o tempo dela diminui. E com isso se cria um estigma, né, como se a mulher não fosse capacitada o suficiente quanto os homens, né? Agora, Fabiola, com esses dados todos, a gente vendo a importância, o empenho da mulher na sociedade, o que está faltando para ela ser mais valorizada? Ou seja, ela estar mais na política. A gente pega aí os noticiários, não tem mulher na política. Só eu obrigado. Olha que absurdo. Eu, pelo menos, acho um absurdo você ter que criar uma lei para poder você ter um mínimo de mulheres presentes na política. Isso não deveria corresponder à própria sociedade, à identidade da sociedade? É o maior número de mulheres na sociedade. Por que elas não estão na política, por exemplo? Justamente por causa desse preconceito, né? Mas não depende do homem. Basta a mulher se colocar, ir para um partido, se posicionar. Então, mulheres, aproveitando a Semana das Mulheres, quem tem esse interesse, que tem essa aptidão, essa habilidade e gosta, eu acho que é muito importante a gente realmente estar mais em número na política, nas decisões.
Mas eu vejo como um problema, como você falou muito bem, essa questão não é um problema só da mulher, é um problema da sociedade como geral. Quando eu falo sociedade, é o governo, eu, você, né, porque existe o preconceito do homem quando tem uma posição de hierarquia, por exemplo, uma mulher. A gente sabe que é afunilado hoje em dia. O que a mulher pode fazer com isso? Ela pode não só continuar buscando o seu aprimoramento, continuar se qualificando e lutar por isso. Agora, se, por exemplo, tiver uma junção, digamos assim, da sociedade, nós três, né? Eu, você e o governo, as empresas, porque isso eu acho que também é um preconceito das empresas, né? Porque as empresas, na hora que vão contratar, elas olham, olha, se dependendo do cargo, peraí, mas é mulher, pode engravidar, porque tem isso, porque tem aquilo. E aí começa já aí, indiretamente, né, esse preconceito com elas. A gente tem que mudar esse paradigma. Bom, a gente vai voltar depois do intervalo para falar um pouquinho sobre desse preconceito, mas também como é que as mulheres devem se comportar diante de um preconceito, tá bom? Certeza, fica aqui comigo, Fabiola. Ótimo, obrigada. Vini, vai tocar o quê? Vamos de música com Felipe Araújo, aqui na Rádio Extra. A gente continua nossa conversa com a psicóloga e coach Fabiola Amorim sobre comportamento feminino. Bom, e antes do intervalo a gente falou um pouquinho sobre preconceito. Eu tinha perguntado para você, Fabiola, se o preconceito, se existe assim esse preconceito tão carregado mesmo na sociedade, ou se não é um pouco também culpa da mulher de não se posicionar, de não caminhar, sabe, para a política, para a parte de liderança, de se especializar um pouco mais. Tem sempre uma parte da vida da mulher que ela está mais maternal, ela está querendo ser mãe, está querendo arrumar um companheiro e tudo mais, às vezes tira um pouquinho do foco de carreira e tudo mais também, né? Será que não é nesse momento que ela pode achar que as coisas, pô, eu tô querendo como é que fala, uma promoção, mas também tô querendo engravidar, falei isso pro meu chefe, aí ele ficou meio assim. Pode haver isso também nessa fase da mulher, que aliás, né, é entre os 20 e os 30 anos, e que a mulher é mais produtiva. Bom, com certeza você falou de um misto aí de temáticas que influenciam nessa situação, sim. Vou usar o meu exemplo, tá? Que eu acho que fica mais fácil de elaborar. Eu sempre fui do mercado de trabalho e esperei um longo tempo para ter a minha maternidade, a minha família, etc. O tanto que eu dediquei, eu fiz estudos e etc, mas isso cabe da mulher. Mas você planejou? Se eu quiser parar, se eu entregar, eu vou parar, é o que você falou. Então depende um pouco da mulher. A mulher tem que querer, a mulher tem que arrumar uma forma, tem que inserir esse pai, na verdade, no contexto familiar, para diminuir um pouco o peso e ela ter mais espaço para poder seguir. Agora você, voltando aí, você já abriu aí, né? Então vamos no seu exemplo. Você planejou? Eu vou me formar, aí sim eu vou parar, depois eu tenho filho, depois eu completo minha carreira, vou especializar. Justamente. A mulher consegue planejar isso? Nem sempre, né? Às vezes tem Claro. uns caminhos aí tortuosos. No meu caso, eu me planejei sim. Eu preferi dedicar ao trabalho para conseguir conquistar as minhas metas, os meus objetivos, eu me especializei, só que eu não parei. Quando chegou aquela idade máxima, né, para filhos, eu falei, bom, agora eu vou dar um tempo. Né? A empresa normalmente não vê isso de uma forma legal. Ela olha muito para ela mesmo. Olha muito para ela. Por isso que eu disse no início, no primeiro bloco, da junção. É importante a empresa também ter um olhar diferente. A mulher vai ficar fora um pouco do período do trabalho? Vai. Mas e o talento que ela tem? E o que ela proporciona de resultados para a empresa enquanto ela está ali? Né? Aí quando eu falei da sociedade, do governo, o governo tem sim também que criar políticas públicas. Não é uma responsabilidade só da mulher, não é só da sociedade, não é só da empresa. É o misto dos três. Claro. Tá? Se criar, por exemplo, políticas públicas para que os pais possam ter uma licença maternidade, paternidade maior, vocês vão rir de mim. Falar, nossa, ela tá louca. Eu concordo plenamente. Mas isso, primeiro que já é importantíssimo, porque ele já vai inserir nesse pai a importância de estar ali dividindo as tarefas domésticas. Porque se hoje a mulher sai para trabalhar, né, e não somente cuida da casa, como era antigamente, esse pai também, esse homem, ou enfim, não importa a estrutura do gênero aí, ele tem que estar presente. Porque isso é importante, inclusive, para a formação da personalidade e da saúde mental dessas crianças futuras
mulheres e homens na nossa Agora, sociedade. falando de gênero, por exemplo, aí vou entrar na parte do coaching, da psicóloga e tudo mais, como é que a mulher pode lidar, por exemplo, com a frustração de ser preterida, por exemplo, em uma promoção por causa do gênero dela? Primeiro é essa questão do autoconceito dela. Ela tem que ter consciência do talento dela, do esforço dela, do que ela se prepara para estar neste mercado de trabalho e o que ela precisa de estar condicionando. Por exemplo, se eu enfrento dificuldades, melhorou? Se eu enfrento esse tipo de preconceito, tem duas opções. Ou eu posso direcionar e sair e buscar uma outra oportunidade, ou eu sigo meu foco, tento negociar na empresa por coisas melhores, traduzo em competências e habilidades a serem desenvolvidas, porque eu acho que essas relações interpessoais, elas são mais importantes do que se é mulher ou se é homem, né? As empresas hoje precisam de pessoas com conteúdos técnicos, sim, mas que tem um lado comportamental. Então isso aí é indiferente. Claro. Mas a sociedade também como um todo não facilita muito, né, não, Fabio? Bom, mesmo que disfarçado, também tem assim um forte estigma da mulher objeto, né, da propriedade de um homem ou de uma família. A gente vê aí o tanto de casos de violência que existe com a mulher, né? Como é que elas podem se livrar desses estigmas? Bom, primeiro fazendo boas escolhas nas parcerias. Eu vejo hoje isso de uma forma um pouco diferente. Acho que antigamente era um peso maior de mulher objeto, de Estado. Acho que as coisas hoje estão mudando, né? Tanto que a gente, quando fala que 88% das mulheres estão dentro de casa, cuidando dos afazeres domésticos, filhos e tudo, estão na rua, isso, desculpa, na rua não, no mercado de trabalho, isso faz toda a diferença. Mas eu penso que... Bom, trabalhar com esse estigma, como é que faz? Porque a mulher às vezes se acha, não, as pessoas me veem sempre como um objeto e tudo mais. Ela precisa de ter como é que eu vou te falar? A parte dela própria, né? Sim. Dela, da confiança nela mesma, né? Exatamente, você colocou um ponto importantíssimo, que normalmente se trata dentro do processo de coaching, por exemplo. A gente precisa de descobrir e ela se reinventar de uma forma onde ela entenda e faça jus ao seu potencial. Vamos falar um pouquinho sobre coaching agora? Vamos sim. Por exemplo, a gente vê assim, muita gente que faz terapia e tudo, mas reclama, eu não consigo fazer terapia durante muito tempo, porque é caro e complicado, não sei o que mais. O coaching é tão caro quanto a terapia ou não? Ele é mais acessível? Mais ou menos o mesmo preço, né? O coaching, na realidade, a gente pode fechar pacotes, né? Ou pode ser valores por sessões. Mas o preço, eu gosto de falar o seguinte, a gente investe hoje tanto em tudo e esquece às vezes de investir na gente, né? Se você, por exemplo, e eu aqui, se nós tivermos o interesse de saber, tipo, olha, eu preciso de cuidar do meu interior para que as minhas relações profissionais e pessoais estejam mais saudáveis e a sociedade esteja mais harmoniosa, eu preciso de cuidar de mim. Então eu preciso de investir, independente de quanto. Se é claro, se estiver fora do seu orçamento, fica mais complicado, né? Agora, quanto que é mais ou menos? Trabalhos sociais. Olha, isso tem uma média, muito vai de profissional para profissional, né? Como hoje em dia a economia está tudo muito complicado, eu acho que todo mundo negocia, fecha pacote. O importante é que a pessoa esteja engajada em melhorar e em buscar os seus recursos próprios para ser mais... Agora, essa mulher que está engajada, né, e quer procurar os seus recursos próprios, pode te procurar também para você ajudar? Com certeza, E como é que ela vai te encontrar, Fabiola? Ela vai me encontrar no consultório, que fica ali no Buritis. Eu vou deixar meus contatos, tá? Eu tenho um site, pode falar? Pode, claro. www.psicoachbh.com.br 987980003. Enfim, estou aí à disposição. E a gente, para quem não conseguiu anotar, a gente vai deixar também na página do Força Extra no Facebook. Obrigada. Tá? E eu acredito no material humano. Eu acredito no potencial de cada um, independente se é homem ou se é mulher. E a gente tem que parar e romper com isso, com essas diferenças. Eu acho que começa dentro da gente, como sociedade, que é aquilo que você falou, e a gente rompendo esse paradigma. Não importa se é homem ou se é mulher. Se todo mundo se unir e sabe que cada um tem o seu potencial e todo mundo vai ganhar com isso, a economia ganha. Claro, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. A gente nasceu foi para brilhar, não foi, Fabiola? Exatamente. Fabiola, muito obrigado pela sua participação. O Força Extra está sempre de portas abertas para você, tá? Eu que agradeço. Um abraço.